Fala, fiel, fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Mais um pré-jogo aqui no canal. Confesso que fui um pouquinho relapso, né? Talvez vagabundo aí, não trouxe esse vídeo ontem, né? Ou hoje mais cedo, porque daqui a pouco vai começar o jogo, né? Esse vídeo está sendo gravado 2h15, né? O jogo começa às 4 entre Vitória e Corinthians. Poderia até ter esperado, né? Para as escalações oficiais. Mas não, já vou soltar aqui agora, né? Esse vídeo aqui falando um pouquinho da partida, né? Bom, Vitória e Corinthians, esse jogo tem uma lupa, né? Como eu disse pra vocês, assim que acabou o último jogo contra o Santos, né? E também o jogo que acabou contra o Atlético Mineiro, é uma partida que a torcida do Corinthians está de olho, por vários motivos essa partida é importante, tá? Pelo menos pra mim, o caráter de importância dessa partida aqui é a questão de caráter mesmo, tá? A questão de vontade. Essa aqui é uma partida muito similar da vergonha que a gente causou, né, no clássico contra o Santos, na vergonha que a gente causou no clássico contra o São Paulo, no Morumbi, o Santos na Vila, tá? A derrota pro Sport na Ilha do Retiro, a derrota pro Juventude no Alfredo Jaconi, e não é a derrota em si, tá? É uma partida de futebol, você pode vencer ou ganhar, mas é como você perde. O Corinthians nessas 4 partidas aqui demonstrou um futebol vagabundo, preguiçoso, nojento, relapso, né? De tanto faz, tanto fez. Então esse aqui, e em todas essas partidas, né, os jogadores do Corinthians após a partida deram aquele discursinho, não sei o que está acontecendo, a gente está se cobrando, mas a gente não viu uma melhora. Melhora pro próximo jogo sempre teve, né? Mas melhora nesse tipo de situação, nesse tipo de jogo. Não entendo por que tá tendo essa falta de energia, né, que o Dorival e o próprio Lucas Silvestre cobrou em algumas coletivas, né, quando perdeu para esses times, né, pessoal? Então aqui a gente vai ter mais uma oportunidade para estar com a lupinha aqui no jogo e ver se o Corinthians vai jogar com vagabundagem ou não essa partida. De novo, não tem nada a ver com o resultado, tem a ver com a postura, tá, pessoal? Como vocês bem sabem, o Corinthians é o 11º colocado na tabela. O Corinthians tem aqui quantos pontos? Deixa eu ver aqui. O Corinthians está com 29 jogos, né? O Corinthians está com 36 pontos na tabela. Tem uma galera aqui com 36, né? O Corinthians é o 11º. Tem o Bragantino, que é o 10º com 36. E também tem o Grêmio, que é o 12º com 36. O Ceará tem 35. O Inter tem 35 também. Um pouquinho acima está o São Paulo com 38 e o Vasco da Gama com 39, né? O Corinthians vencendo hoje pode até ultrapassar o São Paulo, pode ganhar 2 posições e dormir. Não sei se passa o Vasco aqui, né? Não, tem menos vitórias do que o Vasco. Mas pode chegar à 9ª colocação, dependendo dos resultados da rodada, né, pessoal? Já o Vitória... só para terminar o assunto Corinthians aqui, né? E o Corinthians, ele vem de vitória contra o Atlético Mineiro, né? Na última rodada a gente bateu o Atlético Mineiro em casa por 1-0. Gol... De quem foi o gol? Foi o gol do Maicon, um golaço de fora da área, né? Corinthians 1-0, antes disso tinha perdido pro Santos naquela partida ridícula por 3-1 e também havia vencido o Mirassol também Itaquera por 3-0, né? O Corinthians aí com uma boa sequência, depois de viver uma péssima sequência em casa, tá vivendo uma boa sequência em casa, já fora de casa já não é uma boa sequência, já são 3 jogos sem vencer, né? Perdeu pro Sport, empatou com o Internacional e perdeu para o Santos, né? Agora mais uma chance aqui da gente conseguir subir na tabela, né? E mais do que isso, né? Demonstrar caráter, né? O Vitória, o que acontece? Porque esse jogo aqui é importante, tá? Por vários motivos, e eu também citei o principal deles, né? Mas tem outros motivos, tá, pessoal? O Vitória atualmente, ele é o 17º colocado, ou seja, ele tá abrindo o Z4. Ele possui 31 pontos. Quem também tem 31 pontos é o Santos. O Santos é o 16º, é o guardião do Z4 ali, né? E próximo do Santos também tem o Atlético Mineiro com 33. Para você ver aqui o caráter dessa partida. Até na última rodada, o Vitória na Vila Belmiro, onde a gente perdeu e tomou um cacete, o Vitória bateu o Santos por 1-0 no último final de semana, tá? Na segunda-feira, aliás. Conseguiu bater o Santos por 1-0. Venceu 2 jogos consecutivos, né? Na verdade, dos últimos 4 jogos, venceu 3, né? Só perdeu pro Vasco da Gama. Venceu o Ceará, venceu o Bahia, clássico, né? Venceu o Santos, né? Só perdeu pro Vasco lá no Rio de Janeiro. Bateu o Santos na Vila
e bater o Bahia e o Ceará também no Barradão, onde vai ser a partida de hoje, né? O que acontece? Porque esse jogo tem importância. O Corinthians até então ele tá um pouco tranquilão aqui na zona de rebaixamento, na fuga da zona de rebaixamento, até bater os 45 pontos, né? E aí, eu até comentei com vocês um vídeo durante a semana aí que se o Santos tivesse vencido o Vitória, pô, ia ficar tranquilo para todos os grandões aqui, né? O Santos, o Galo, o Internacional, o Grêmio, o Corinthians, né? O próprio São Paulo que não tá em derrocada aí, né? Se o Vitória hoje bateu o Corinthians, né? Como bateu o Santos, o Vitória vai a 34, coloca o Santos na zona de rebaixamento e fica 2, né? Do Corinthians, né? O Corinthians mantém 5, né? Quer dizer, 4. Não, 5 da zona que é do Santos, né? Só que o Santos também vai jogar, o Santos pega o Botafogo, né? Então, assim, essa rodada aqui, se o Corinthians não fizer a parte dele, pega fogo, tá ligado? Pra todo mundo aqui, mano. Pra Atlético Mineiro, pra Santos, também pro Corinthians, tá, mano? Então, se tá aquele campeonato meio água de salsicha, o Corinthians vai levando de qualquer jeito, né? Até as semifinais da Copa do Brasil. Essa rodada aqui tem suma importância, tá, mano? Até pra não complicar o Corinthians também. E já que a gente foi obrigado a se contentar, né? Que o Corinthians não vai brigar por essa vaga na pré-Libertadores, né? Que eu acho que era obrigação do Corinthians. Eu não tô pedindo título, tá? Não tô pedindo G4. Tô pedindo pra frequentar o que o Vasco da Gama tá frequentando, ó. Ali o Fluminense, né? Não é pedir muita coisa, né? Mas enfim, o Corinthians não vai brigar por isso. Pelo menos que chegue tranquilo nas últimas rodadas para que dê pra pensar na Copa do Brasil efetivamente, né? Faltando 3 jogos do Brasileirão, aí você pensa na Copa do Brasil, né? Enfim, pra você ver aqui a dramaticidade, né, e a importância dessa partida no Barradão às 4 da tarde daqui a pouquinho, tá, pessoal? O Corinthians tem alguns desfalques, né, mas também tem algumas voltas para esse jogo aqui. Vamos ver aqui quem tá suspenso ou quem tá fora da partida, né? A gente tem reforço do André Ramalho, do André Carrilho, e também o reforço do José Martínez, né? Todo mundo aqui por motivos diferentes, né? O Carrilho teve uma lesão grave, aí ficou uma cota fora. O Ramalho tava com problema na coxa, né? O Martínez tomou uma dura da comissão técnica aí depois de ficar desaparecido, né, pessoal? Enfim. Só que o Corinthians também tem algumas percas para esse jogo, né? O Hugo Souza, que teve uma trombada lá no jogo contra o Galo, no ombro esquerdo, no último lance da partida, tá? Tá fora. Era uma dúvida pro jogo, tá fora, não vai pro jogo. O volante André da base também, né, tá numa recuperação, parece que ele sofreu uma lesão. Isso foi antes da partida contra o Galo, inclusive, né? É uma lesão ligamentar, tá, pessoal? Acho que não vai precisar de cirurgia, mas é parecido com a do André Carrilho. E a do Vitinho também ali, lembra a artroscopia, né? Também tá fora ainda, nem sei se volta esse ano, né? E o Mateuzinho e o Maicon estão suspensos para essa partida depois dos terceiros cartões amarelos tomados contra o Atlético Mineiro, né? Então você tem esses 6 desfalques aqui, por lesão e por cartão, né? 5 desfalques, né? Por lesão e por cartão. Acho que o mais sentido deles, na verdade, é o Mateuzinho, né? Porque não tem reserva atualmente, né? Segundo o meu timão aqui, ó, o Dorival Júnior preparou a equipe com o Felipe Longo no gol, vai ter mais uma oportunidade. Na lateral direita aqui tá o Charles ou o Félix Torres. Na zaga tá André Ramalho e João Pedro, ou João Pedro, né? Charles ou Félix Torres, André Ramalho ou João Pedro. E Gustavo Henrique para completar a zaga. Na lateral esquerda o Bidu. Meio campo aqui deve jogar Raniel, Breno Bidon, José Martins e Rodrigo Galo. Eles colocaram aqui o Carrilho, mas acho difícil o Carrilho começar o jogo, tá? E no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Eu só não entendi por que o Dorival não vai dar uma chance pro João Vitor, tá? Que é lateral de fato, tá? Ele vai insistir mais uma vez com o Félix Torres ou o Charles. Não sei quem que é o ponto esquerda do Vitória. Será que é por questão defensiva? Não sei. Talvez tenha algum aspecto tático aí dessa escolha, tá? Eu iria de João Vitor, tá? Por ser lateral da posição mesmo, aí dá uma chance pro garoto. Eu acho também que ele não vai começar com o André Ramalho, acho que vai começar com o João Pedro, tá? Deve ser João Pedro e o Gustavo Henrique. Embora tenha o Ramalho aqui no campinho aqui do meu timão, tá? E no meio campo acho que vai de Martínez, não vai de Carrilho não. O Carrilho deve entrar no meio do jogo, tenho quase certeza disso, tá? Basicamente quase a equipe titular, né, pessoal? Faltando apenas o Hugo Souza e o Mateuzinho, tá? Porque entre os zagueiros aqui, sempre rodou bastante, né? Entre André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro, Félix Torres e Kaká, né? Acho que a dupla titular deve ser Ramalho e Gustavo Henrique, mas não é como se tivesse uma puta diferença quando joga o João Pedro, tá? É uma zaga média, né? Tem o desfalque, claro, né? Do Hugo Souza e do Mateuzinho. De fato aqui acho que é o time titular, tá? De repente o Bidon ou o Carrilho, mas o Martínez e o Raniel eles são titulares da minha equipe, tá, pessoal? O Garro, o Memphis e o Yuri nem se fala, né?
Então o Corinthians tem todas as condições aqui de conseguir bater o Vitória lá em Salvador, tá, pessoal? Tem todas as condições aqui, é uma equipe boa aqui. O Dorival embora tenha alguns desfalques, tem alguns retornos importantes e, pô, vai jogar de novo com o Triugin, né? Conseguiu com o Triugin vencer o Atlético Mineiro, né? Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Então uma boa equipe aqui que tá desenhada para em campo nesse 4-4-2 losango do Dorival, tá? Foi criado pelo Ramon Dias, né? Ano passado. Os últimos confrontos, tá? Retrospecto de Corinthians e Vitória. O Corinthians tem uma larga vantagem contra o Vitória, tá? Ao longo da história foram 27 vitórias do Corinthians, 16 empates e apenas 7 vitórias do Vitória, tá? Em 50 partidas realizadas. No Barradão, onde vai ser o jogo, tá bastante disputado, tá? Foram 7 empates, 4 vitórias do Timão e 4 vitórias do Vitória, né? Em 15 jogos disputados. Em Campeonato Brasileiro a gente jogou 40 partidas contra eles, né? 23 triunfos do Corinthians, 5 triunfos do Vitória e 12 empates, né? Também o Corinthians aqui com uma larga vantagem contra o Vitória na história dos campeonatos brasileiros. Os últimos jogos o Corinthians não perdeu para o Vitória, tá? No ano passado, eu acho que era com o Larutia, mano. Lembra aquele período que foi demitido quem? Foi demitido o Antônio Oliveira? E acho que foi isso, antes de chegar o Ramon Dias, demorou uns 3, 4 jogos, né? Pra vir o Ramon Dias e uma das poucas vitórias do Larutia, né? Que a gente perdeu pro... Lembra que a gente perde pro Palmeiras com o Antônio, perde do Vasco e do Cruzeiro com o Larutia. Mas a gente vence essa partida aqui por 3-2, tá? Ou foi 23 isso? Tô me confundindo. Não, foi 24, pô, o Larutia... ele é depois do Antônio Oliveira, que foi 2024, o Brasileiro de 24 do Augusto Melo. A gente venceu por 3-2, acho que o último gol foi do Giovani, inclusive, né? O Garro meteu 2 nesse, é aquele gol que ele faz um golaço, né, de voleio, de primeira, depois de um escanteio, né? A bola pega no teto do gol. Foi 3-2 aqui, jogo dificílimo contra o Vitória. E no segundo turno, no meio daquele incrível momento, né, de 9 vitórias consecutivas do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians também bateu de virada o Vitória lá no Barradão, né? Gols de Yuri Alberto e de Memphis Depay, 2 assistências maravilhosas de Rodrigo Garro também, né? Ali no prime do Garro, né? E esse ano, já com o Dorival Júnior, no comecinho do trabalho do Dorival, foi um 0-0, tá? Se eu não me engano, foi a última partida dentro de casa, antes da parada pra Copa do Mundo de Clubes da FIFA, acho que foi. Eu lembro que eu fiquei bastante irritado com esse jogo aqui, tá? Foi uma partida muito ruim do Corinthians. Antes disso, foi só em 2018, tá? Que tiveram jogos que o Vitória ficou muitos anos na segunda divisão. E agora a gente vai pra essa partida aqui, no Barradão, do segundo turno aqui entre Vitória e Corinthians, tá? Eu acho que é isso aqui, pessoal, os destaques, tá? Pra Vitória e Corinthians. Acho que o Corinthians irá vencer, tá? O Vitória tem todas as condições, tá com uma equipe muito próxima da titular, né? A principal dificuldade do Corinthians vai ser a lateral direita, vamos ver quem vai jogar. E... principalmente, tá, pessoal, independente de derrota ou vitória hoje, eu quero muito ver o caráter dessa equipe aqui, tá? Esse time tá devendo em algumas partidas específicas e essa aqui cai em todos os critérios adotados, tá? É uma partida onde o Corinthians tá no meio da tabela, é uma partida onde é fora de casa, é uma partida onde o adversário tá na parte de baixo da tabela. Então, assim, o Corinthians aí precisa dar respostas também nesse tipo de partida, tá? Tem feito partidas vexatórias e não é só eu, vejo que muita gente tá de olho nesse comportamento vagabundo do Corinthians, né? Vamos ver. Dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!